Boa noite, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. Graças a Deus por essa oportunidade de estudo bíblico, tempo de reflexão, tempo de preparar o nosso coração para a missão que Deus nos confia. Hoje eu quero chamar a sua atenção para um texto bem conhecido, no Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 4, o ensino sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana. Jesus está de viagem, atravessando as terras de Israel. Não era comum os judeus passarem por Samaria, porque havia intrigas, entre judeus e samaritanos, desentendimentos, rixas. Mas ele é aquele que percorre o caminho e que passa por Samaria. Diz o texto bíblico que ele vai chegar a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou perto das terras que Jacó dera a José. Capítulo 4 de João, verso 4. Mas eu quero chamar a sua atenção para a leitura dos versos 35, 34 e 35. João 4, 34 e 35. Ali, junto a um poço, um dos poços que Jacó havia aberto, ele vai ter um encontro com uma mulher samaritana. Vai pedir-lhe água, vai começar com ela um discurso, uma conversa, e depois vai conseguir levar a esse coração a graça grandiosa do conhecimento de que era ele o Cristo, o Messias prometido por Deus aos judeus. E ela vai sair para a cidade para proclamar que havia encontrado a Jesus Cristo, o Messias, o unigênito Filho de Deus, aquele que viria salvar a Israel dos seus pecados. Então quero chamar a sua atenção para a leitura desses versículos, verso 34, versos 35. Jesus está falando da missão da igreja, está falando da ceifa dos ceifeiros, mas eu não quero que você perca de vista essa ação de Cristo junto à mulher samaritana. Primeiro ele nos dá o exemplo, depois ele nos dá o desafio da missão. E eu quero te lembrar a missão que ele confia à igreja para realizar em favor do seu reino, o reino que ele implantou, estabeleceu com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu amor revelado na cruz do Calvário, com a graça que alcança o perdido com salvação. Vamos ler esses dois versículos. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Esse é o momento de conversa de Jesus com os seus discípulos. Jesus encontra-se com a mulher samaritana e vai viver com ela um momento muito precioso. Junto à fonte, ao poço, que havia sido antes casado por José, e que agora ele havia dado também de presente, ou havia sido cavado por Jacó, e que agora ele tinha dado de presente a José. E eu quero chamar a sua atenção, porque há uma missão que Deus, Cristo, está alertando aos discípulos, de que os campos banquejam para a ceifa, e de que há necessidade de trabalhadores junto ao reino, para que o evangelho seja pregado, para que a graça de Deus seja proclamada aos homens, para que a boa nova de salvação seja anunciada aos perdidos, que de fato Deus age com sabedoria, age com eficácia, para conduzir pessoas aos céus, para levar de fato perdão ao coração contrito, para trazer de Deus compaixão ao homem por meio da sua graça, da sua salvação. Nessa conversa com a mulher samaritana, há alguns aspectos que eu quero
te lembrar que devem fazer parte da minha vida quando eu me encontro com pessoas, no convívio social que eu tenho, no convívio social que você tem. O que Jesus vai viver ali com aquela mulher é uma oportunidade, é um momento de um convívio. Eram duas pessoas que não se conheciam, eram duas pessoas que nem tinham ainda se encontrado em algum momento. Mas Jesus está pensando na urgência da missão, na urgência do revelar da vontade do Pai Celeste, na urgência de encontrar o coração perdido, o coração contrito, com o Evangelho, na urgência de expressar amor de Deus, que pode mudar a sorte, no revelar do Senhor, de seu Filho, que vem ao mundo para alcançar-nos com grandiosa salvação. Então, ali, à porta da cidade, em meio a uma vila, ele, como judeu, vai puxar uma conversa com a mulher samaritana. Vocês se lembram que a mulher é aquela que vai admirar a atitude de Cristo e vai até perguntar a Jesus: como que você, judeu, pede para mim, mulher samaritana, água? A verdade é que Jesus está agindo ali naquele tempo com simpatia. Não era comum um judeu falar com os samaritanos, não era muito cultural um judeu falar com uma mulher samaritana sozinha no poço. Mas Jesus quer quebrar as barreiras, quebrar os paradigmas, derrubar os muros de separação entre as pessoas. Jesus quer trazer de volta a harmonia, trazer de volta a paz, trazer de volta o entendimento. Jesus quer tratar bem, Jesus quer tratar com amor, Jesus quer, de fato, fazer diferença, fazer diferente. Então ele vai naquele momento expressar a sua simpatia diante daquela mulher samaritana, para demonstrar para ela que ele não era como todos os judeus, e que ela não precisava ser também como toda mulher samaritana. De que as barreiras que existiam, de que as intrigas que os separavam, de que as disputas que os distanciavam, não fazia parte do convívio dele, do propósito dele, da presença dele ali naquele lugar. Expressando simpatia. Ele está olhando para um campo que está branco para a ceifa. Você também deve pensar nisso quando você anda pelas ruas da cidade, quando você encontra o seu vizinho no elevador, quando você, de fato, tem a oportunidade de conhecer uma pessoa, de viver um tempo, quem sabe, de oportunidade de se apresentar e apresentar na sua vida o Evangelho. E a primeira coisa que nos aproxima das pessoas e que abre portas para nós, para o Evangelho, que nos ajuda a cumprir a nossa missão de ceifeiros que erguem os olhos e que percebe que o campo está branco para a ceifa, é a simpatia. O sorriso que você pode dar, a mão que você pode estender, o bom dia que você pode dizer, o abraço que você pode oferecer, a compreensão, o bom conselho, a primeira atitude que vai abrir porta para você para um diálogo mais à frente, para um diálogo mais íntimo, mais próximo, mais intenso, mais grandioso. Quem entende que a seara é grande, que os campos estão prontos para a ceifa, age com simpatia junto às pessoas. A simpatia pode nos abrir portas para levar adiante a conversa. Porque foi através da simpatia, do cumprimento, de uma conversa, de um diálogo, do início, né, de um relacionamento ali, que Jesus aguçou a curiosidade daquela mulher. E é por isso que ela lhe fez aquela pergunta: como pode você, um judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Como pode você, um judeu, pedir para mim, uma mulher samaritana, água? Aguçou a curiosidade daquela mulher. E ele então começou a conversar. Se você soubesse, quem pede, lhe pediria, eu lhe daria a água da vida. Aumenta a curiosidade. Jesus está buscando um caminho que gerasse a possibilidade de dissipar as dúvidas, disseminar o conhecimento, o aprendizado, o ensino da palavra de Deus, o ensino do propósito de Deus.
E começa dizendo que ele é a fonte da vida. Que aquela água do poço que Jacó cavou e que depois deu de presente a José, e que eles tiveram as suas famílias sustentadas ali, e também agora muitas famílias samaritanas tinham também o sustento da sua vida daquele poço, no saciar da sua sede. Eles teriam que voltar ali, já voltaram quantas vezes para buscar água, para saciar a sede, para dar sustento à vida. Ele vai dizer: se você conhece, se eu me conhecesse bem, você pediria a água da vida e eu lhe daria. A fonte da vida eterna, a fonte de toda a existência, a fonte de vida que passa a jorrar no interior daquele que crê, dando vigor, dando produtividade, produzindo vida sem fim, vida eterna, estava aguçando a curiosidade daquela mulher, encontrando um caminho, encontrando uma estratégia, para que pudesse falar mais do propósito de Deus, do ensino de Deus, da instrução da palavra de Deus. Então, além da simpatia, você que quer cumprir a sua missão, você que percebe que tem uma visão, que de fato os campos branquejam para a ceifa, você deve também aguçar a curiosidade das pessoas com respeito a assuntos que possam gerar um link entre aquilo que se fala e o evangelho que se quer falar, entre aquilo que gera curiosidade e o ensino de Deus que pode clarear o entendimento. Aquela mulher vai ver sabedoria em Cristo, vai lhe fazer algumas perguntas com respeito à verdadeira adoração. Jesus vai continuar dentro da curiosidade da mulher, esclarecendo fatos com respeito às verdades de Deus. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é neste monte, não é naquele outro monte, não é neste templo ou naquele templo, mas é no espírito sincero de cada coração que busca a Deus, e Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Curiosidade vai sendo aguçada, e as respostas dentro da vontade do querer de Deus vão sendo trazidas. Se você começar como simpatia ou uma conversa com alguém, você vai poder encontrar no coração dessas pessoas muitas dúvidas com respeito à fé, com respeito a Deus, com respeito à eternidade, com respeito à adoração, com respeito à oração, com respeito à liberdade, com respeito à providência de Deus, o agir de Deus, as questões do agir de Deus diante do mal, diante da vida. Há sempre curiosidades no coração humano, interrogações no coração humano, que a palavra de Deus pode esclarecer. Então Jesus começa a buscar campo que está branco para a ceifa, com a simpatia, e depois ele vai aguçando a curiosidade, e vai trazendo na palavra de Deus, no ensino de Deus, no propósito do Pai Celeste, o esclarecimento aos assuntos que vão sendo levantados pela curiosidade daquela mulher. Depois Jesus vai seguir na história dizendo de que Deus, que conhece o coração humano, que tem respostas aos questionamentos humanos, é o Deus que espera do homem arrependimento. Então ele vai seguir na sua história, na sua conversa, ele vai dizer àquela mulher: vai lá, busca o seu esposo, busca o seu marido, para que ele possa também ouvir, para que ele possa também tirar as suas dúvidas, para que ele possa aguçar também as suas curiosidades e levar o seu esclarecimento, o seu entendimento nas coisas as quais ele não compreende tão bem. Jesus sabia bem onde queria chegar, porque aquela mulher vai dizer para ele: eu não tenho marido. E ele vai dizer: dissestes bem, porque já tivestes marido, e agora o que tens nem é teu. O propósito de Cristo agora é apontar na vida daquela mulher o erro, o pecado, a falha. Porque ela sabe quão danoso o pecado é, ele sabe quão danoso o pecado é, e quantos prejuízos, quem sabe, o pecado estava trazendo para a história daquela vida. Quanta tristeza, quanta dor na vida dela, na vida do outro, o homem com quem ela convivia, no outro da mulher, na história da mulher daquele homem, que o tinha como marido. Então há
um propósito de Deus de alcançar o coração perdido com graça, de conduzir o coração pecador ao arrependimento. O arrependimento que se torna eficaz, o arrependimento que consegue, que alcança a compaixão do Pai Celeste. Por isso ele segue na conversa, porque ele vê naquela mulher um campo que branqueja para a ceifa. Um coração que está pronto para mudar de vida. Um coração que está carecendo da graça de Deus. Ele usa da simpatia, ele segue na conversa, aguçando as curiosidades e trazendo os esclarecimentos dentro do propósito do Pai Celeste, no revelar do Senhor ao coração, à vida daquela mulher. E agora então ele toca num propósito grande do interesse de Deus, alcançar o perdido com salvação. Fazer com que o pecador identifique os seus pecados, os seus erros. Fazer com que aquele que erra, que falha, possa de fato cair em si e pontuar e refletir sobre o erro que comete, sobre a falha que comete. E como quem não quer nada, mas agindo como aquele que quer conceder a bênção maior. Jesus faz com que aquela mulher possa pensar nos próprios pecados, nos próprios erros, nas próprias falhas, nas próprias iniquidades. Ele então vai esclarecer aquela mulher sobre o propósito de Deus, de que haja mudança de vida, haja arrependimento, haja contrição no coração pecaminoso. Porque o coração soberbo, Deus não se agrada e Deus rejeita, mas o coração que se queda diante da sua presença, o contrito, o arrependido, alcança de Deus misericórdia. Quando o fariseu entra na sua altivez no templo e começa a proclamar diante do altar do Senhor as suas virtudes, os seus acertos, a sua grandeza, e ainda chega ao ponto de apontar para o homem que está ao seu lado, que está atrás de si, dizendo, ainda bem que eu não sou como esse, que comete delitos e pecados, e até chega a nomear os pecados do publicano. Na parábola Jesus diz que, ao contrário da altivez do fariseu, o publicano bate no peito reconhecendo seus erros, reconhecendo as suas falhas, clama ao Senhor dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Quem volta para casa, abençoado, justificado, os próprios fariseus respondem, publicano. Quando que o filho pródigo volta à casa do pai e recebe a restituição da sua herança, da sua filiação como filho, como herdeiro, e quando que ele vem e a festa é proclamada e a alegria é vivenciada, quando ele cai em si e ele percebe os erros, os pecados cometidos e os danos que o pecado, que o erro causou na sua história, e a tristeza que estava no seu coração. E como é preciosa a casa e a presença do Pai. E como é abençoador viver na companhia daquele que pode prover o abençoar das nossas vidas. O cuidar da nossa vida, a provisão da nossa vida. Então Jesus é aquele que chama essa mulher para o arrependimento. Arrependimento. Vai dar para ela a consciência do erro, a consciência do falha e a consciência da graça de Deus, que em Cristo se revela como o Messias prometido. Aquele que vem e que haveria de se chamar Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus contempla o campo branco, pronto para a ceifa. Na vida daquela mulher samaritana. Na vida daquela mulher samaritana. E aí então ela percebe a grandeza da pessoa que conversa com ela, que revela a vontade de Deus ao seu coração, que a conclama, que a chama ao arrependimento, à contrição, para receber de Deus a misericórdia, o perdão.
E ela deixa Jesus no poço, e ela sai junto à cidade, e ela sai então vivendo a necessidade de proclamar que encontrou o Messias. E muitos vão vir até Cristo, e muitos vão reconhecer que Jesus de fato é o enviado de Deus para salvar o perdido. E muitas pessoas daquela vila dos samaritanos vão ter uma oportunidade de um encontro com Cristo Jesus, o enviado de Deus ao mundo, o Filho unigênito do Pai, que visita a terra com salvação. E alguns vão chegar a dizer que creem em Cristo e que veem nele o Messias prometido, não porque aquela mulher falou, mas agora porque eles viam e ouviam. Recebiam também da simpatia de Cristo, nas suas curiosidades iam sendo clareados nas suas mentes, nas suas memórias, com respeito ao iluminar de Deus, ao propósito de Deus para as suas vidas, ao ensinamento que Cristo vai passando no seu viver. Com certeza tiveram seus corações também chamados ao arrependimento, em razão dos erros identificados, das falhas cometidas, mas da graça de Deus que poderia assisti-los com perdão. E estes homens estão proclamando agora que também vê em Jesus o Messias. Não só porque aquela mulher falou, mas pela experiência pessoal que tiveram. Os discípulos, quando chegam, meus queridos, estão preocupados como é que Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Eles não viam os campos verdes, eles não viam os campos brancos prontos para a ceifa. Eles achavam que os campos estavam ainda verdes. Eles achavam que Jesus não deveria nem dar ideia para samaritano, nem conversa para a mulher samaritana. Eles mesmos ficaram admirados de ver aquilo. Mas Jesus está levando ao coração destes homens uma preciosa lição, de que a missão que Ele nos confia, e na missão que Ele nos confia, não há lugar para o preconceito, para a indiferença. Que nós também devemos olhar para as pessoas à nossa volta, mesmo aquelas que a gente às vezes pouco conversa, ou pouco conhece, ou nem conhece, e olhar nelas alguém que precisa conhecer da graça de Deus. E Deus vai fazer isso a partir da minha simpatia e da sua. Sejamos mais simpáticos, mais prontos a conversarmos, a cumprimentarmos, a sorrirmos, a pararmos e darmos o nosso tempo para as pessoas, e ajudarmos, quem sabe, para que elas entendam um pouco mais da graça de Deus nas curiosidades, nas perguntas, nos questionamentos que elas têm, que os seus corações trazem, porque elas não conhecem a verdade que você conhece, elas não têm ainda o conhecimento de Deus que você tem. E assim como aquela mulher viveu essas respostas na pessoa de Cristo, algumas pessoas podem ser que tenham as suas respostas respondidas com respeito à fé, com respeito à eternidade, com respeito à adoração a Deus, com respeito ao perdão que Deus pode dar, com respeito ao cair em si, ao avaliar a sua própria falha, o seu próprio pecado, a partir da sua vida. Olhamos as pessoas à nossa volta, como os campos que branquejam para a ceifa, que precisam da sua simpatia, que como instrumento de Deus, há de receber da sua boca, da sua vida, as respostas às suas curiosidades, às suas interrogações, aos seus questionamentos. Que vai ser despertado para o arrependimento, para o reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, para o se dobrar, se prostrar, com o coração contrito diante de Deus, a partir da sua palavra. Porque nós não salvamos ninguém, mas nós apontamos o caminho. Nós não perdoamos com o perdão que Deus dá, com o perdão que salva o perdido, mas nós mostramos quem pode perdoar, e por que Ele perdoou, e por que Ele comprou a nossa vida com alto preço, no derramar do seu sangue na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado. Para que ao agirmos dessa forma com as pessoas e demos a ela a oportunidade de conhecer o Evangelho e a graça do Evangelho, elas possam se ver também conduzidas e sentindo no coração a necessidade de proclamar aquilo que do Senhor receberam a partir da sua vida. É isso que Jesus faz naquela cidade.
É por isso que ele passa por Samaria. O que você tem feito na sua cidade? Já parou para pensar por que você tem passado por essas ruas? Por que você tem vivido nesse condomínio? Por que você tem estudado nessa escola? Por que tem desenvolvido sua vida profissional nessa ou naquela empresa, nesse ou naquele ambiente? Será que é apenas fruto do acaso? Ou será que Deus quer te colocar ali, como colocou Jesus, para levar a mulher samaritana a possibilidade da mudança de vida? Possibilidade de ter esclarecimento com respeito à fé, com respeito ao Senhor e o seu amor, e a sua graça e o seu perdão. É o exemplo de Cristo, nós possamos olhar para as pessoas e perceber que de fato os campos branquejam para a ceifa. Tantas pessoas à nossa volta que precisam de uma palavra de paz, porque vivem no sofrimento, na angústia, na dor, porque não conhecem o Senhor e a sua salvação. E a paz que Deus pode dar, a paz que excede o entendimento humano, a paz do príncipe da paz. Jesus quer alertar os discípulos e alerta a igreja. E faz um alerta para mim e para você nessa noite. Há uma missão, uma tarefa urgente a ser feita. Tantos perdidos sem salvação, sem esperança. Tantos conduzidos na escuridão, envolvidos no pecado e nos danos do pecado e na morte, salário do pecado. Que ainda não perceberam que há a saída, que há a solução. Que você já percebeu. Que ainda não descobriu a compaixão de Deus, que você já descobriu. Diante de uma necessidade urgente, Jesus passou por Samaria. Jesus levou simpatia, Jesus aguçou curiosidade, deu respostas dentro da vontade de Deus, Jesus conduziu ao arrependimento, Jesus despertou um coração para proclamar a verdade que ela recebeu. Que eu e você também perceba essa necessidade urgente. Não vejamos as pessoas como os campos que ainda não florescem para a ceifa, mas como corações, como vidas, que estão próximas de ser colhidas pelas mãos do nosso Mestre, para serem conduzidas ao seu reino, pela graça do seu amor que se manifesta na cruz. E Ele vai fazer isso a partir da sua vida, da sua simpatia, da sua palavra, do seu procedimento. Você e eu somos os instrumentos. Os campos branquejam para a ceifa. E há necessidade de mais trabalhadores que vejam as pessoas como Cristo viu. Que quebrem, quem sabe, o silêncio, que quebrem os preconceitos, que quebrem os ritos, para fazer diferente, para fazer diferença, para levar a todos, em tempo e em fora de tempo, a graça do Evangelho. Que cresça o reino de Deus na sua vida, que cresça o reino de Deus, que se alargue as tendas do Evangelho através da sua palavra, do seu testemunho. E que o Senhor seja aquele que de fato nos recompense. Porque a cada momento que o Senhor fizer de nós um instrumento, vidas podem ser salvas do inferno e da morte. Não porque nós temos condição de salvá-las, mas porque nós podemos apontar o caminho de salvação que está em Cristo, nosso Senhor. Pai querido, nós te louvamos, porque um dia o Senhor usou alguém para revelar ao nosso coração o teu amor manifesto na cruz, o sangue que purifica pecados, que alcança o pecador com salvação grandiosa, que muda o curso da nossa vida, o curso da nossa história, que
faz de nós mais que vencedores, que nos oferece vida eterna, vida que vence a morte, vida com Deus, herança nos céus, herdeiros do novo céu, da nova terra, que o Senhor prepara àqueles que te amam. Obrigado, Senhor, porque alguém despertado pelo Senhor nos viu como campos que branquejavam para a ceifa e investiu na nossa vida com a sua simpatia, trazendo esclarecimento para o nosso coração, ensinamento bíblico de Deus, do trono de Deus para a nossa vida. Como Cristo foi para aquela mulher samaritana, nos deu a possibilidade de reconhecer os nossos pecados, a nossa iniquidade, mas encontrar em Cristo um Salvador que nos ama, que nos alcança com compaixão, com graça. E hoje estamos proclamando o Teu Evangelho, o Teu Reino. Que a partir de nós, outros cheguem ao conhecimento dessa fé, desse amor grandioso, desse perdão que é oferecido. Para que possa deixar o caminho do pecado. Para que possa ter dos olhos enxugadas as lágrimas. Para que possa ver a mudança da sorte, o curso da história. Recebendo de Cristo a água da vida, a fonte de vida eterna. Para vencer a morte também. Dê-nos essa visão, nos ajude a erguer os olhos e a perceber as pessoas à nossa volta, suas dores, suas necessidades. E quem sabe vai ser a partir de uma palavra, de um estender da mão, do aguçar de um ouvido, de um sorriso, de um abraço, que o Senhor vai abrir para nós portas para a proclamação do Evangelho. Que o Senhor vai nos usar para levar ao Senhor Jesus e a salvação aqueles que hoje estão perdidos nos delitos e pecados. Desperte o nosso coração e usa-nos para a Tua honra, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para o estender do Teu reino. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia, mais um encontro, mais um estudo da Palavra de Deus. Que tenhamos o nosso coração despertado para aquilo que o Senhor possa desejar fazer, através da nossa vida, na vida daqueles que estão para ser salvos. Campos brancos, à nossa volta, que vão ser alcançados, colhidos, pelas mãos de Deus, para a glória de Deus, a partir do nosso testemunho. E vão chegar ao conhecimento do Senhor, em razão da sua vida, do seu viver, da sua palavra, do seu sorriso. Seja sempre o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. Resplandeça Ele sobre nós o rosto e nos dê a paz.